Olá, nono ano querido, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para a nossa segunda aula de revisão, tá? Hoje nós vamos revisar os capítulos 3 e 4 do nosso livro, tá? De língua portuguesa. Então, vamos lá começar. Nós vamos aí começar com o assunto do capítulo 3. Nós conversamos no capítulo 3 um pouquinho sobre o assunto principal foi sobre a vida de Chica da Silva, né? Vocês se lembram disso? Conversamos aí sobre a história dessa escrava que virou rainha, não é? E dentro desse tema maior, né? Um tema cultural, um tema mais amplo, a gente viu as orações subordinadas, tá? Oração subordinada adjetiva especificamente. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora, certo? Quando o adjetivo ele vem em forma de oração. Então, lembrando aí, o que é oração? Né? Oração é aquela frase, aquele conjunto ali sentencial, onde consta um verbo. Seja ele um verbo de ligação, um verbo de ação, como a gente viu aí no capítulo passado sobre o predicado, né? O predicado nominal, o predicado verbal, o verbo nominal. Então, quando a gente tem um verbo na frase, a gente vai chamar essa frase de oração, tá bom? Porque ela indica aí uma ação ou um estado. Então, nós vamos ver aqui a partir de alguns exemplos, como a gente fez na aula passada, eu acho que fica mais claro assim. Nós vamos ver a partir de alguns exemplos a formação aí dessa oração subordinada adjetiva, como é que ela acontece, tá? Então, nós vamos aí fazer um exercício juntos com esses 3 exemplos de frase e depois vocês farão aí mais 4 frases no caderno de vocês, tá? Para vocês treinarem isso. O importante sempre é treinar, eu sempre falo para vocês, né? Que a gente aprende com a prática, então não é adivinhação, não é só uma leitura superficial, a gente precisa praticar, precisa analisar, precisa pensar, refletir. Que frase é essa? Peraí, qual é a relação de sentido que tem entre essas duas, né? Então é isso aí que a gente está fazendo com essas atividades de fixação para vocês, de fato, compreenderem o conteúdo. Não é decoreba, né? A gente não tem essa intenção aqui. Então vamos lá. Leia as frases abaixo, identifique, como nos exemplos, o tipo de oração subordinada, tá? Então, você vai analisar aí que tipo de oração é essa. Se é uma oração subordinada adjetiva restritiva ou se ela é explicativa, tá? As orações subordinadas adjetivas, a gente tem 2 tipos, restritiva e explicativa. Eu vou explicar direitinho para vocês vão ver que não tem nenhum bicho de 7 cabeças, é super fácil, super tranquilo de entender. Então, vamos começar com o primeiro exemplo aí. Eu peguei o exemplo de Josué, nosso coleguinha. Josué, que é muito alto, quase não passa da porta, menina, você acredita? Não é verdade, né, Josué? Que a porta é bem grande e dá para você passar tranquilo. Mas aí, nós temos... vamos perceber que nós temos 2 orações, né? A gente tem aí um período que chama de período composto, tá? A gente vai ver isso no capítulo 4. Mas a gente tem aí Josué, que é o sujeito da nossa oração, e a gente tem uma oração que a gente chama de oração principal, né? A oração principal seria aí essa maior. Josué quase não passa da porta. Pronto, tem uma informação aí da oração principal. Quase não passa da porta. E aí, dentro dessa oração, eu encaixei aí uma informação adicional sobre Josué, né? Eu expliquei, na verdade, uma característica dele, e por essa característica que ele quase não passa a porta. Então, aí, entre vírgulas, eu coloquei que é muito alto, né? Então, essa oração, ela foi iniciada pelo pronome relativo que, e esse pronome relativo, ele está substituindo algum elemento da frase principal. Para não precisar repetir esse elemento, eu coloco o que ali. Aí tem o verbo de ligação depois, né? O verbo ser, né? Tá conjugado. Muito alto. Então, eu acrescentei uma informação, uma característica sobre Josué, entre vírgulas aí. Eu trouxe uma explicação para o meu ouvinte a respeito de Josué. Então, por isso aí nós vamos ter que essa oraçãozinha que está entre vírgulas, iniciada pelo pronome relativo que, a gente vai chamar ela de oração subordinada adjetiva, né? Alto é um adjetivo, certo? É uma característica, uma qualidade do nosso sujeito aí, Josué. Então, essa oração eu chamo de subordinada adjetiva. Mas por que subordinada? Porque ela solta não faz sentido. Ela tá pendente ali, ela tá presa na oração principal, né? Se eu falar só para vocês assim, que é muito alto, vocês vão falar, oi?
Tá faltando informação aí, não tá? Então, quando você tem essa oração que não faz sentido sozinha, ela não é independente de outra, ela depende da principal, chama ela de subordinada. Ela está subordinada à principal. Ela precisa estar aqui, ó, presinha a ela, para fazer sentido. E ela é adjetiva porque ela traz aí uma noção de característica de um ser, né? Alto aí, no caso, é a característica de Josué, né? E aí, então, eu chamo essa oração de oração subordinada adjetiva, tá bom? E aí ela vai ser, então, de que tipo? Restritiva ou explicativa? Ela vai ser explicativa. Por quê? Primeiro, o sentido dela de dar uma explicação mesmo, eu explico, eu acrescento informação, né? A respeito do meu sujeito. E outra diquinha, que é mais fácil, mas só se bater o olho você já sabe, que é estar entre vírgulas. Se ela estiver entre vírgulas, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá certo? Vamos agora para o nosso próximo exemplo, com a Alice, a Alicinha também na nossa turma aí, lindona. A Alice, que é cacheada, é minha aluna. A Alice, que é cacheada, é minha aluna. Vocês perceberam que aí nós temos também duas orações? Como é que eu sei disso? Eu olho aí quantos verbos eu tenho, e aí para cada verbo eu vou ter uma oração. Verbo conjugado, tá? Então, Alice, que é cacheada, é minha aluna. Eu tenho dois verbos aí, que são o mesmo verbo, né? O verbo ser, conjugado na terceira pessoa do singular. Alice é. Então, eu tenho duas orações. Aí eu vou identificar que uma oração é principal e a outra oração tá penduradinha ali também. Ela é subordinada porque ela precisa da outra para viver, né? Para fazer sentido. Então, Alice é minha aluna, seria a oração principal. Alice é minha aluna. Pronto, tá? Show aí, tem a informação completa, não preciso de mais nada, Alice é minha aluna. Só que eu quis especificar. Porque, de repente, a gente podia ter mais de uma... Eu posso ter mais de uma Alice que é minha aluna, não posso? Claro, tenho várias turmas, posso ter mais de uma Alice aí. Aí eu especifiquei, eu restringi. Não é qualquer Alice. É a Alice que é cacheada. Então, essa informação que está aí iniciada pelo pronome relativo que é cacheada, é uma informação também que está pendurada na oração principal. Então, sozinha, como eu falei, que é cacheada, não me diz nada, eu preciso de outra para fazer sentido. Então, ela também é oração subordinada. É adjetiva, Tainá? É adjetiva, porque traz uma característica de Alice, cacheada, né? É um adjetivo aí, uma qualificação desse sujeito. Então, que é cacheada é a nossa oração subordinada adjetiva. Beleza. E aí, ela vai ser explicativa ou ela vai ser restritiva? É qualquer Alice? Não, é a Alice que é cacheada. Então, ela é restritiva e a dica é que a restritiva nunca vem entre vírgulas, tá? Se vier entre vírgulas, vai ser explicativa, como o exemplo de Josué, e não restritiva. Então, a gente tem aí essa diquinha, esse macete, pra gente saber quando é explicativa e quando é restritiva. Fora isso, claro, se analisando o contexto mesmo, né? O sentido da frase, você vai ver. Eu tô restringindo, né? Com a Alice, a Alice que é cacheada. Especificamente essa, então eu restringi, tá? O meu sujeito aí é este. Por fim, nós vamos ter um primeiro exemplo aí, que vocês têm no livro vários exemplos. Esses exemplos vocês podem encontrar na página 60 do livro de vocês, se vocês quiserem dar uma revisada, é bom, né? Antes de fazer a atividade. Que o que acontece? Toda oração subordinada adjetiva, ela é introduzida por um pronome relativo, né? Então, o que é um pronome relativo? São pronomes que ligam, relacionam, né? Estabelecem relação, por isso relativo, entre uma oração e outra, ou entre um elemento da oração e outro elemento, tá? Então, nós temos aí que, como a gente viu em Josué e Alice, os dois exemplos são introduzidos por que, a oração subordinada adjetiva. Nós temos também o pronome relativo a que, ou ao qual, a qual e seus variantes, né? O plural, o feminino, masculino. A quem também pode ser. Pela qual, pelo qual também é pronome relativo. Onde também é pronome relativo. Cujo, cujos, cuja e cujas, né? São suas variações. Também é pronome relativo, eles podem introduzir uma oração subordinada adjetiva, tá? Aí, o que pega aqui pra gente, então? Essa parte aqui, preciso de total atenção de vocês. Então, foca aqui comigo, tá bom? O livro ao qual me refiro é O Pequeno Príncipe, tá? O livro ao qual me refiro é O Pequeno Príncipe. Eu tenho aí de cara já uma oração principal. Se eu quiser separar, eu vou dizer: o livro é O Pequeno Príncipe. O livro é O Pequeno Príncipe, né? Eu tô indicando aí que o livro é esse. Mas eu quero adicionar informação.
eu quero falar uma outra coisa a respeito disso. Eu quero dizer que ao qual eu me refiro. Né? O livro ao qual eu me refiro é O Pequeno Príncipe. Esse ao qual, tá? Que é o nosso pronome relativo aqui, que está fazendo a relação entre a oração principal e a subordinada, ele está substituindo um termo da oração. Assim como Josué e Alice foram substituídos pelo que da oração subordinada, né? Nós temos ali o ao qual ele faz uma substituição, ele substitui um elemento da oração. Que elemento é esse que ele substitui? Vamos ver aqui, ó. Só, como eu falei, né, Josué, antes da gente falar ali embaixo. O que substitui Josué? Logo, para eu saber que função que ele exerce na oração, porque assim, se ele substituiu algum elemento da oração, esse pronome relativo agora exerce a função que esse elemento tinha na oração original, tá? Então, nós vamos ver aí, porque essa é a parte mais complicada, mas não é tão difícil também não. Se vocês forem acompanhando o raciocínio, vai pegar direitinho. Então, o que do Josué, né, ele substitui Josué. Se eu fosse fazer a frase, refazer a frase com Josué no lugar de que, como é que ela ficaria? Ela ficaria, Josué é muito alto. Não é isso? A oração subordinada ali, eu tirando o que, devolvendo Josué, que é o que ele está substituindo, ficaria Josué muito alto. E Josué ocupa que função sintática ali? De sujeito, né? Ele é o sujeito da frase. Logo, o que o substituiu na frase de baixo também vai ter função do sujeito, porque ele sempre pega a função do elemento que ele substituiu. Tudo bem? Mesma coisa ali em Alice, que também substituiu Alice. Se eu fosse fazer a oração com Alice no lugar do que, seria Alice é cacheada. Não é isso? Então, nesse caso também, o que faz papel de sujeito, porque na oração é cacheada ali, Alice está no lugar de sujeito, tá bom? Agora vamos ver o que acontece com o nosso Pequeno Príncipe ali, o livro. Então, nós temos ao qual me refiro, é a oração subordinada adjetiva, e ela é explicativa ou restritiva? O que vocês acham? Temos vírgulas ali? Não temos vírgulas, então ela é oração subordinada adjetiva restritiva, tá certo? E aí, porque não é qualquer livro, é o livro ao qual me refiro. Estou restringindo. Esse livro aqui ao qual me refiro é O Pequeno Príncipe, tá bom? E aí, ao qual faz referência a quê? Ao qual substitui o quê? Substitui o livro, né? Eu tenho a oração, o livro é O Pequeno Príncipe, a oração principal. Agora a gente vai reconstruir a oração subordinada para ver que função sintática ao qual tem, já que ele substituiu livro, né? Então, vamos ver? A oração ficaria, refiro-me ao livro, tá? Se eu fosse reconstituir a oração subordinada, ela seria, refiro-me ao livro. Nessa oração, ao livro, tem papel de quê? Tem um sujeito eu que está oculto aí, né? Refiro-me, eu me refiro, né? É o sujeito oculto eu, já tem sujeito. Tem verbo na oração? Tem, refiro. Eu me refiro. Se eu falar com você, eu me refiro, refiro-me, você falar a quê? Você não ia me perguntar isso? Se me perguntar o verbo a quê que ele se refere? Então, toda vez que você pergunta a quê e o verbo responder, né? O verbo tem a resposta ao livro, é o objeto indireto desse verbo, tá? Por que é indireto, Tainá? Porque ele vem introduzido pela preposição a, certo? Se fosse outro objeto que não precisaria de preposição, aí seria objeto direto. Tipo assim, como pizza todo dia. Como o quê? Pizza. O que, né? Como o que? Pizza. Não tem nada ali entre o como e pizza. Não tem uma preposição. Aí é objeto, pizza seria objeto direto, tá bom? Só para recapitulando aí, para vocês não se perderem. Logo ali, ao qual ele tem função de objeto indireto, porque foi esse elemento que ele substituiu aí na oração. Tudo bem, amores? É isso aqui com relação ao capítulo 3, então, que é uma revisão, certo? Você tem aí no livro, na página 60, dá uma olhada. Tem vários exemplos, e pelos exemplos vocês podem responder tranquilamente essa atividadezinha aqui, letra A a D, tá? Só 4 frases, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vocês vão identificar a oração, é o que eu pedi. Identifique como os exemplos o tipo de oração subordinada. Então, você vai identificar o tipo de oração subordinada, se ela é adjetiva, explicativa ou restritiva.
E aí vou acrescentar uma informação. Eu quero que vocês me digam também, além disso, que função sintática o pronome relativo ocupou, como eu fiz com vocês aqui. Então, os dois Qs, né, das duas primeiros exemplos, têm a função de sujeito. E o ao qual tem função de objeto indireto. Aí vocês vão observar aqui. Os outros, né, todos sabem o líder que ele foi. Esse que tem função de que? Além de você dizer que oração subordinada adjetiva é essa, você vai me dizer que função ela ocupa ali, tá bom? O pronome relativo ocupa na frase. Mesma coisa que eu fiz ali no exemplo, você vai fazer aqui também nesses 4 no seu caderninho, tá bom, amores? Vão fazer no caderno e nós corrigiremos na nossa live da semana que vem, tá bom? Da semana que vem. Talvez eu peça para vocês mandarem para o e-mail, ainda vou pensar direito sobre isso, mas eu mando organizado. Mas façam, tá bom? Façam para vocês treinarem, que é importante vocês aprenderem isso daí, né? Vamos aproveitar essa quarentena aí para aprender um pouquinho mais, tá bom? Seguindo, então, na nossa revisão, nós vamos agora para o capítulo 4, que é uma continuação desse assunto, na verdade, né? Nós vamos agora entender um pouquinho sobre período composto. Período composto, como eu já adiantei com vocês aí no início da aula, toda vez que a gente tem quando às vezes que a gente tem uma oração, a gente também pode chamar isso de período. O período pode ser simples, quando tem uma oração só, e composto, quando tem mais de uma oração, tá bom? Daí a gente tem dois tipos de período composto. A gente tem o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. A gente acabou de ver o composto por subordinação, quando essa oração é subordinada à adjetiva, tá? Mas a gente tem outros tipos de oração subordinada, a gente vai ver aí quais são. Mas vamos começar com coordenação para a gente entender. Tá, Tainá, qual é a diferença de período composto por coordenação e por subordinação? Por coordenação, as orações estão coordenadas. Estão ali, ó, uma do ladinho da outra. Só que não há relação de dependência, né? Nenhuma está subordinada à outra, está lado a lado, certo? Então, isso aí eu chamo de oração período composto por coordenação, porque eles não têm uma relação de dependência. As orações são independentes. Eu não preciso da outra para fazer sentido, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Tainá estuda, é professora, ama ensinar, certo? Quantas orações eu tenho nesse período composto? Aí, para saber quantas orações eu tenho, eu conto quantos verbos eu tenho, tá bom? Então, Tainá estuda, pronto, primeira oração, tem um verbinho aqui. É professora, ó, outro verbinho, segunda oração. Ama ensinar, terceira oração. Então, aqui nós temos um período composto de 3 orações. Aí, para eu saber se essas orações são compostas por coordenação ou por subordinação, eu preciso entender se elas são independentes ou não, umas das outras, tá bom? Então, eu vou dizer, Tainá estuda. Tainá estuda, beleza, tá? Completo sentido. É professora, também tá completo sentido. E ama aprender, ou ama ensinar, também ama aprender, mas ama ensinar. Pronto, as 3 orações são independentes. Não tem não tá faltando nada para fazer sentido aí. Elas poderiam ser escritas com um ponto separado, né? Poderiam ser separadas. Então, isso aí é um período composto por coordenação, tá bom? Aí a coordenação, ela pode vir por justaposição, que é quando você só junta uma na outra, e não precisa de conjunção nenhuma para fazer essa ligação, ou também pode vir com conjunções coordenativas. Então, vamos ver esse exemplo que eu dei aí, ó. Tainá é professora. Tainá estuda. Pronto, Tainá estuda. Aí tem uma vírgula, é professora. Então, essas 2 orações aqui foram separadas por vírgula apenas. Ou seja, elas estão justapostas, que é o primeiro caso ali. Elas estão justapostas, tá? Ou seja, tá por justaposição, não tem conjunção nenhuma entre essa oração e essa. Já as 2 últimas orações, é professora e ama ensinar, tem o que no meio entre as duas? Tem um i, que é uma conjunção coordenativa. E esse i dá a ideia de quê? De adição. Foi adicionada uma informação, não é isso? E ama ensinar. Então, aí a gente tem um período composto de 3 orações.
A relação entre a primeira e a segunda oração é por justa posição, só teve uma vírgula, então não tem conjunção. E a segunda e a terceira teve conjunção, uma conjunção coordenativa e, que é uma conjunção de adição. Tá certo? Vamos ver agora a subordinação. A gente tem 3 tipos. As primeiras que a gente já viu já no capítulo anterior foi adjetivas, tá? Todas as orações adjetivas, que são aquelas que o adjetivo aparece em forma de oração, né? Ele tem uma característica ali, você tem verbo e tem uma característica do ser, que tá, sobre o qual ele está falando, elas sempre vão ser introduzidas por pronomes relativos, como a gente viu, tá bom? Daí, a gente vai ver agora, a gente tem outras orações também subordinadas, são as substantivas, tá? As substantivas, elas vão ali exercer uma função de substantivo na frase, tá bom? E elas geralmente, na sua maioria, são introduzidas por que ou se, tá bom? A gente já vê alguns exemplos. Por fim, as adverbiais. As orações subordinadas adverbiais também têm função ali de advérbio ou de adjunto adverbial, não é? Na frase, tá? E elas serão introduzidas sempre por conjunções subordinadas, tá? Adverbiais, que a gente vai ver também. Então, são 3 tipos de conjunção de oração subordinada: adjetiva, substantiva e adverbial, tá bom? Adjetiva a gente já viu no outro capítulo. A gente vai ver aqui um pouquinho dessas duas aí. Como sempre, né? Vamos fazer uma atividadezinha juntos para vocês entenderem melhor por exemplos. Atividade de fixação aqui. Então, leia as frases abaixo, identifique também, como nos exemplos, que eu vou dar esses 3 exemplos agora. Eu quero o tipo de período composto, se é um período composto por coordenação ou por subordinação. Para isso, eu vou ter que analisar qual relação tem entre as orações. Se é uma relação de dependência, será sempre subordinação. Se é uma relação de independência, né, elas poderiam ser separadas tranquilamente, sem perda de sentido, é por coordenação, tá bom? Além disso, eu quero que vocês me digam que tipo de conjunção uniu essas frases, tá? Se as frases foram unidas por conjunção, porque pode ser que seja só por justa posição, vai depender da frase, tá bom? Então, nós vamos ver aqui, nós temos o primeiro exemplo. Eu sou curiosa, estudo muito e amo aprender. Primeira coisa que eu vou olhar é um período composto? Vamos ver se é um período composto. Eu tenho o verbo ali, ser, tá conjugado com eu, primeira pessoa do singular. Tem o verbo estudo e tem o verbo amo, tá? Que são os que estão conjugados, que interessam pra gente, tá bom? Então, eu tenho, sim, um período composto por 3 orações, tá bom? Aí, eu quero saber agora, essas orações são dependentes ou independentes umas das outras? Eu podia dizer, eu sou curiosa? Sim, poderia. Podia dizer puramente, estudo muito. Poderia também. E poderia dizer, amo aprender. Também. Então, elas são, a gente tem aí, orações coordenadas, tá? 3 orações coordenadas. Elas são independentes. Não tem nenhuma depende da outra para fazer sentido, tá bom? Então, agora eu vou analisar o que eu pedi aí. Pedi tipo de período composto. Perfeito. Então, eu tenho período composto por coordenação. Vocês vão responder isso aí. Período composto por coordenação. Já analisei aí, nós temos 3 orações, cada uma aí é coordenada, tá? Show de bola. Eu tenho agora, aí pediu, a segunda coisa que pediu na questão foi tipo de conjunção. Tem um tipo de conjunção, tem alguma conjunção nessa frase aí? Vamos ver? Sim, ali. Conjunção I, que é uma conjunção de adição. Então, eu vou colocar conjunção coordenativa, conjunção coordenativa de adição, tá? Que é a ideia que ela traz aí para a frase é de adição. Tudo bem? Período composto por coordenação e sim, temos uma conjunção coordenativa de adição. Tudo bem? Agora, o segundo exemplo. Estava um silêncio quando eu cheguei. Estava um silêncio quando eu cheguei. Ok. Nós temos aí, vamos ver quantas orações nós temos nessa frase. Quantos verbos temos? Estava, verbo conjugado, e cheguei. Pronto. Então, é um período composto? Sim. Por quantas orações? 2. E aí, agora eu vou ter que ver que relação elas têm entre elas, né? Essa é uma relação de dependência ou não. Então, vamos ver. Estava um silêncio. Ok. Quando eu cheguei. Quando eu cheguei. Tá. Quando eu cheguei puro, não faz sentido, né? Só faz sentido se ele estiver com a outra oração. Então, a gente tem aí um período composto por subordinação. E qual é a oração que está subordinada? Vamos ver primeiro a oração que é
principal aqui é a estava em silêncio. A subordinada é a que foi iniciada por uma conjunção. Sim, quando é uma conjunção, ele faz papel, ele tá... O que é uma conjunção, Tainá? É uma palavra que junta, ó, conjunção. Ela junta uma oração na outra. E ali ela estabelece uma relação de sentido também, tá? Então, quando aqui é a minha conjunção subordinativa, né? E da ideia de tempo, né? Eu estou situando a minha oração aí num tempo. Quando eu cheguei? Estava um silêncio quando eu cheguei. Então, tem a noção de tempo. O que dá a noção de tempo nas nossas palavrinhas das classes gramaticais? É um advérbio, né? Então, essa oração subordinada, ela é adverbial, porque ela dá a noção de tempo. Entenderam? Então, respondendo essa frase seria período composto por subordinação. E nós temos a relação, o tipo de conjunção. Conjunção subordinativa adverbial com noção de tempo, tá bom? Por último, nós temos a frase quero que vocês estudem para aprender. Essa é a minha frase para vocês. Quero que vocês estudem para aprender. Eu quero isso. Quero. Pronto, vamos ver aí quantas orações nós temos nessa frase. Temos o verbo quero, que está conjugado. Temos o verbo estudem, que também está conjugado. Então, nós temos um período composto por 2 orações, tá certo? Agora, a relação aí é de dependência ou de independência? Então, quero é a minha oração principal. Quero tá aí com o sujeito oculto eu, né? Oração principal. Quero o quê? Quero que vocês estudem para aprender. Relação de dependência, né? Quero sozinho não faz sentido e que vocês estudem também não faz sentido. Estão dependentes. Logo, essa oração que é introduzida pelo quê? É uma oração subordinada, tá? Oração subordinada. Agora, que papel que ela ocupa na frase? Ela ocupa o papel de objeto direto, porque quero o quê? Que vocês estudem para aprender. Tudo isso aí responde a pergunta do quê? Quero o quê? Né? Responde a pergunta do verbo. Então, isso tudo aí é objeto direto desse verbo. Essa oração inteira tem função de objeto direto. Por isso, ela será uma oração subordinada substantiva, porque objeto direto normalmente é um substantivo, tá? Então, a gente vai ver no capítulo seguinte, capítulo 5, o que a oração substantiva, quais funções ela pode ter, né? De objeto direto, indireto, de predicativo, enfim, de outras coisas, aposto e tal. Mas aqui, nesse caso, é um objeto direto. Então, eu tenho ali uma oração subordinada que é substantiva, certo? Então, nós vimos aí os exemplos de oração coordenada, um exemplo de oração adverbial, subordinada adverbial e subordinada substantiva, porque a adjetiva a gente já viu no capítulo anterior, tá certo? O que eu quero que vocês façam agora? Como vocês já fizeram as atividades, já me mandaram, né, para o e-mail desse capítulo, vocês vão, então, a atividade desse capítulo agora é você fazer a correção. Então, vocês vão corrigir atentamente, tá bom? As páginas 87 a 91, de acordo com esses gabaritos que eu vou enviar para vocês. Vou enviar tanto no CBAS quanto no grupo de vocês no WhatsApp, tá certo, amores? Então, aqui tá o gabarito todinho, vocês vão ler e reler e vão ver o que vocês erraram na resposta de vocês, tá bom? E aí, as dúvidas nós tiraremos todas na live da semana que vem. Amanhã nós temos live juntos, nós vamos tirar... Podemos tirar dúvidas amanhã também, caso vocês já consigam fazer isso hoje, tá certo? Mas, assim, não tem pressa, não. As atividades que serão corrigidas amanhã foram a referente do capítulo 2, da revisão que eu mandei para vocês ontem, tá certo? Então, é isso por hoje. Eu vou deixar um beijo com vocês. A gente se vê amanhã no nosso bate-canal, nossa live, tá? Pela manhã. Então, tá. Beijão.